Quero contar para vocês uma história de cobra e não era para eu nem estar aqui para contar essa história. Eu era bem pequeno, criança, bem pequenininho, e estava sentado na sala, no chão, brincando. E aí eu levantei, não sei porquê, e minha mãe viu alguma coisa mexendo no canto. Atrás, na hora que eu levantei, alguma coisa mexeu e ela viu que era uma cobra. Ela correu, me puxou e foi me levando para dentro de casa. Foi na cozinha, pegou uma vassoura, voltou. A cobra já tinha saído dali. Ela achou a cobra atrás da poltrona. Olha só, gente. Matou a cobra só nos gritos, no desespero. Imagina. Era uma cobra coral. E minha mãe conhecia a cobra porque ela veio da roça. E era uma cobra coral daquelas verdadeiras. Porque tem cobra coral, gente, que é falsa. As cores delas são um pouquinho diferentes. Parece que é. Quando você olha uma cobra coral, se compara uma cobra verdadeira da falsa, você percebe que as listras, não sei se a palavra é assim, elas são um pouquinho diferentes, né? A falsa e a verdadeira. Ou seja, uma criança ser picada por uma cobra coral e era pequenininha, e minha mãe na época ela falou que a filhotinha era mais perigosa do que as mais velhinhas. Segundo ela, né? Não sei se isso é verdade. E ela também contou uma história quando ela era criança, bem pequena. Olha só a história, como se ela. História de cobras da família. E ela era bem pequena, ela morava na roça, e ela levava o almoço do meu avô, no caso, né, o pai dela, que era numa fazenda longe. Então todo dia ela seguia uma trilha no meio da mata até chegar a essa fazenda, levar o almoço do meu pai, do meu avô, no caso. Eu não sei porque meu avô não levava já a marmita dele, né? Mas minha mãe falava que fazia marmita todo dia. Eram 11 filhos. Olha só, gente. Imagina, naquela época, né, na roça e tal. E aí todo dia minha mãe levava a marmita lá pro meu avô, no caso o pai dela. E durante o caminho, uma cobra deu tipo um. Eu não sei como eu poderia falar, não foi um bote. A cobra parece que deu uma. Se jogou em cima dela para poder pegá-la. Era daquelas cobras que não dava bote, não, aquelas cobras que segura a gente, enrola, né? E vai comendo a gente, né? Só sei que minha mãe se virou com a cobra, se livrou da cobra. E minha mãe era criança, bem pequenininha. Ela disse que ela era muito magrinha. Aquelas crianças bem magrinhas, de roça, né? Era uma época muito difícil para eles. Minha mãe se desvencilhou ali daquela cobra e saiu correndo. Ela disse que nunca na vida, ela nunca correu tanto quanto naquele dia. E correu, 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 correu. Chegou na fazenda, encontrou meu pai e ela dizia que ela só conseguia gritar cobra, cobra, cobra. Ela ficou tão assustada com aquela situação. Cobra, cobra, cobra. E naquela época a cobra era comum. Mas só que minha mãe estava tão desesperada com cobra, 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 cobra. Naquela. Aí meu avô falou assim: ué, o que está acontecendo? Vamos atrás dessa cobra. E naquela época o pessoal andava com ferro, né? Se você está me entendendo, né? E aí foram atrás da cobra. E minha mãe fez um escândalo danado porque a cobra tentou segurar ela no meio do caminho. E chegando lá, encontraram a cobra, né, no lugar certinho onde a minha mãe falou, preparadinha para pegar a próxima vítima. E era, meus amigos, isso que eles contam e meu avô confirmou depois, tá? Quando eu, né, porque depois que no caso, minha mãe era criança, teve eu, né? Depois, quando ficou adulta, lógico. E eu conheci o meu avô por parte de mãe e ele conta essa história. Que a cobra era daquelas cobras gigantescas, aquela que engole boi, né, inteiro, gente, para vocês terem uma ideia. A cobra era enorme, enorme. Isso, gente, já tem muitos anos, sabe? Muitas décadas. E naquela época, eu fico imaginando o tamanho das cobras. Se hoje em dia a gente ainda vê aí nas selvas uns cobrão gigantes, imagina naquela época. E aí eles deram fim na cobra, né? Mataram a cobra. Deram um tiro certeiro lá e mataram a cobra. Isso depois de muitos anos, meu avô contando na cozinha, né, de casa, falando sobre esse caso, ele até comentou que ele não matava os bichos à toa. Eu acho que a gente ficou tão impressionado, e ele contando a história, né? Que minha mãe sempre contou, e ele veio confirmar essa história, né? Dela quando criança. E aí meu avô explicou que ele não era de matar os bichos à toa.
Ele matou essa cobra porque essa cobra estava ali à espreita de pegar uma vítima. E minha mãe, ela sempre fazia esse percurso. E provavelmente minha mãe não tinha visto essa cobra ali, que a cobra estava sempre numa árvore. Sempre não, né? Deduziram isso, que a cobra ficava ali naquela árvore e esperava alguém passar ali na trilha e ela meio que se jogava em cima. E a cobra era tão pesada que se a cobra tivesse conseguido enrolar minha mãe, ela não conseguiria ficar de pé, ou seja, tentar fugir, porque o peso da cobra era muito grande. Era uma senhora cobra, né? E aí a pessoa, por isso que essas cobras aí, né, chega a segurar o bicho, enrolar, sufocar e engolir, né? Um boi, por exemplo, né? Vai ali comendo, vai engolindo, começa pela cabeça e vai embora. E o negócio vai dilatando essas cobras. Então minha mãe escapou de morrer com a cobra. E aí depois quando eu fiquei pequeno, quando eu nasci, e aí minha mãe viu uma cobra tentando me pegar, eu imagino o desespero. Eu era criança, eu lembro do escândalo, né? Eu lembro da cobra, mas para mim, não dei tanta importância, porque era uma cobra tão pequena, né? E era uma cobra até bonitinha, coloridinha. Eu não lembro de ter brincado com essa cobrinha ali perto de mim. Minha mãe disse que eu levantei e ela viu a cobra bem pertinho de mim. Eu estava de costas para ela, ela poderia ter me picado. E foi um desespero todo. Isso foi a história da cobra na família. É claro que depois apareceram outras cobras onde a gente morava. Na época, com o tempo, né, onde a gente foi morar, era muito deserto, eram poucas casas. Hoje, né, com o tempo, né, gente, eu tô mais de 50 anos. Eu nasci na cidade em que eu moro e a casa onde a gente foi morar, eu fui morar com 10 anos, 11, não lembro a idade, mais ou menos. E naquela época tinha muito mato onde a gente morava e tinha cobra. E apareceram outras cobras, só que não tão venenosas quanto esta cobra coral, que foi muito chocante, né? Principalmente para minha mãe, não para gente, que a gente é criança, não vai ligar muito com isso. E minha mãe, como já tinha histórico aí de cobras, né? Onde ela morava era mato mesmo, era floresta, tinha bicho de tudo de quanto era jeito. Meu avô matava onça. Ah, eu não contei, né? Que essa coisa do meu avô explicando, ele matava os bichos só por necessidade. Aí essa cobra ele matou, que era um animal muito bonito, né? Grandão, gigante, mas ele teve que matar porque ela provavelmente, essa cobra, ficava ali naquele caminho para poder pegar alguém ou bichos que passavam ali. E como minha mãe fazia esse caminho sempre, então era um risco para ela, né? Então ele resolveu matar essa cobrona bonita. E aí ele contou também que já tinha matado onças, ó, no plural. Mas ele acabava matando por necessidade, por segurança. Então é engraçado que meu avô já tinha consciência, né, de cuidar da natureza, de não matar os bichos ou matar só quando é realmente estritamente necessário. É para se proteger, né? Então, fica aí a lição do meu avô, né? A gente só dá cabo com o que acaba. Ih, ficou estranho isso, né? Ficou estranho, né? Dá cabo com o que tenta atacar a gente. Não, calma, gente, calma, não é bem assim também não. Mas eu falo dos animais. A gente não mata os animaizinhos sem necessidade, e até com necessidade a gente evita de querer maltratar os bichos, porque eles que vivem nos habitats dele, a gente que está atrapalhando, né? Mas na época da roça era um pouquinho diferente. E fica esta história aí para vocês refletirem e deixarem seus comentários, né? Porque aqui a gente sabe que o comentário é muito importante, nos ajuda, e a gente sabe que muita gente lê o comentário e também deixa a sua opinião. Muito obrigado pelo carinho de todos. E até o próximo vídeo, até a próxima história aí emocionante de família. Agora estou contando só os causos de família. Gente, tem cada caos complicado. Vou trazer tudo aqui, eu vou contar tudo. Tchau, obrigado.